Meus amores, mais uma vez aqui com vocês. Eu, Fátima, uma cigana que vos fala nesse novo canal, Magias da Cigana. Meus amores, como eu prometi que traria biografia das entidades, né? Quando estavam encarnadas. E porque todos os Exus e Pombogiras eram como nós, viveram a vida terrena, né? E quando desencarnaram, foram para o plano espiritual. Alguns formaram falanges e hoje resgatam eguns e quiumbas. São espíritos que estão em extremidades inferiores. E essas falanges, elas querem resgatar, né? Para quê? Para que evoluam, para que esse espírito evolua, para a evolução, gente, em outras dimensões, traz a salvação das almas. Vocês sabem disso. Nós, umbandistas, como desencarnamos, vamos para o umbral, um lugar chamado umbral. E lá, nós vamos passar por coisas para vermos onde nós erramos e onde nós acertamos. E depois daquele período no umbral, onde nós tomamos consciência dos nossos erros e nossos acertos, aí a gente vai para outra dimensão, aí a gente começa a evoluir. Quem quer evoluir? Porque até lá, em outras dimensões, depois do desencarne, nós temos o livre-arbítrio de escolher onde queremos ficar. E muitos espíritos desencarnados não querem nem partir, não querem sair daqui desse plano terreno. E eles ficam, né, tentando uma comunicação, tentando... tem espíritos obsessores que tomam corpos de pessoas. E aí é quando chamam os loucos, os lunáticos, que a Bíblia falava. São aquelas pessoas que são portal de espíritos obsessores. E aí até a ciência não sabe o porquê as pessoas entram na loucura, porque é espiritual. Então, meus amores, eu venho hoje trazer a história de Dona Maria Padilha. O nome real dela era Maria de Padilha. Padilha é sobrenome. Então, eu venho com a história desse grande Exu mulher, né? Que no desencarne é uma pombogira muito forte, a feiticeira dos terreiros, respeitada por todos, né? A rainha das pombogiras, Dona Maria Padilha, a feiticeira. Assim ela é conhecida nos terreiros de Umbanda e de Quimbanda. Então, Maria de Padilha, essa entidade, vamos falar da vida dela terrena, tá bom? E depois, posteriormente, falaremos da atuação dela no campo espiritual, a manifestação dela na Terra, quando ela vem em espírito, né? Em incorporação. Mas Maria Padilha está numa caminhada evolutiva, nesse momento ela está numa caminhada evolutiva, resgatando vidas, tá? Então, existe um Exu muito forte, que nós o chamamos de paternal, Exu Caveira. Exu Caveira diz que ele passeia pelas dimensões e vai até o inferno. E traz eguns e quiumbas que queiram salvação. E ali ele coloca nas falanges. Maria Padilha tem falange, Zé Pelita tem falange, tem a falange de Rosa Caveira, tem falange de Seu Tranca-Ruas. Então, é esse o trabalho, tá? Fora a atuação dele, né, junto às almas, é resgatar vidas. Exu Caveira, para quem não sabe. Sim, mas não vamos fugir do assunto. Hoje
é Maria de Padilha. Maria de Padilha, ela nasceu na Espanha, era uma espanhola, né? Ela nasceu em 1334, na cidade de Palência, em Sevilha, na Espanha, certo? E conta a história que os pais de Maria Padilha trabalhavam para o rei, né? E Maria Padilha, ainda adolescente, na adolescência dela, ela foi apresentada ao rei por João Afonso de Albuquerque, para que ela fosse a dama de companhia da rainha, mãe do rei, Dona Maria I. O rei era Dom Pedro de Castilha. Tem muita gente que confunde Dom Pedro I, o imperador do Brasil, com o rei que foi o grande amor de Maria de Padilha. O rei Dom Pedro I de Castilha, um rei da Espanha. Não era o rei do Brasil, era da Espanha. Então, diz que no momento da apresentação, Maria Padilha olhou para aquele homem e disse: eita, que homem bonito. E naquele momento, ó, o coração de Maria Padilha acelerou. Não tem amor à primeira vista? E assim foi o amor dela por Dom Pedro de Castilha, o rei. Só que tinha um porém. Ela muito jovem e o rei era casado. Maria Padilha entrou em desespero. Cada dia aquela paixão aumentava, cada dia aquela paixão crescia. E ela, o que que eu faço? O que que eu faço? E aí, em vida, diz que ela era temida e conhecida. Ela ficou, tá, diante a sociedade da época. Ela ficou conhecida como a feiticeira, porque ela encantou o rei. Ela encantou o rei e fez o rei apaixonar-se perdidamente por ela. E muitos dizem que na época ela procurou um judeu cabalístico. E esse judeu cabalístico usava capuz preto, roupa preta. Ele mantinha um respeito e um certo medo da sociedade da época. Ele vivia mais como um eremita, ele vivia afastado da sociedade, aqueles eremitas que moram em cavernas, era por aí. Ele não ficava no meio, no convívio das pessoas, porque as pessoas temiam esse judeu cabalístico. E disse que Maria Padilha, eu preciso fazer alguma coisa. Eu amo aquele homem, ele é o grande amor da minha vida, o rei Dom Pedro de Castilha. E tem que ter uma solução para esse amor. Não é diferente entre os dias de hoje. Maria Padilha não era diferente de mim, de você, não. E o que ela fez? Ela, eu vou lutar pelo amor desse homem. Ela não pensou duas vezes. Eu acredito até que esse amor de Maria Padilha e Dom Pedro de Castilha era um amor de almas gêmeas. Era coisa de outras vidas. E Maria Padilha procurou esse judeu e foi lá e disse: olha, eu preciso fazer uma magia, um feitiço, eu preciso que você faça uma pessoa se apaixonar por mim. E aquele senhor perguntou: quem? Ela disse: o rei Dom Pedro I de Castilha. Eu quero que ele me ame. Aquele homem, que é isso? Você não tem nem chance, querida. Você é uma dama de companhia da rainha. Você é uma moça pobre, sem condições. Os pais dela já trabalhavam no castelo, já como funcionários, aquela coisa. Aí ela disse: não, mas me disseram que você sabe fazer magia. Aí ele disse pra ela:
o teu desejo, o teu querer é mais forte do que qualquer magia que eu possa te ensinar. O desejo do teu coração, fazendo uma magia, e você vai fazer. Você vai fazer. E ela, Mael, vai fazer. E você vai fazer com vontade, com desejo. Diz que aquele homem abriu lá os guardados dele e tirou um espelho. Gente, o espelho naquela época era uma coisa de outro mundo. E espelho nós sabemos hoje em dia que é portal, né? O espelho, tanto ele tem a serventia de barrar, neutralizar a energia negativa e voltar, tá? Como um espelho pode também ser portal para outras dimensões. Então, ele deu um pequeno espelho para ela, ele disse, olha, você tem que procurar um verde. Aí, disse que Maria Padilha foi para um carvalho, uma planta que nunca muda. Ela está sempre verde em toda época do ano. E levasse aquele espelho para o carvalho e pedisse, sabe? E pedisse ao mundo maior que concedesse o amor daquele homem para ela. E depois ela colocasse o espelho no quarto lá do rei. Porque no momento que o rei se olhasse no espelho, ele se apaixonaria. Meus amores, não deu outra. Não deu outra. Aconteceu do rei olhar no espelho e ele começou a ver Maria Padilha com outros olhos, com um olhar de amor, um olhar de afeto. Só que o triste dessa história, ele se apaixona perdidamente por Maria de Padilha e a esposa dele, a rainha Blanca, ele desprezou. Ele desprezou. O que que acontece? Diz que ela volta para o país dela de origem, que ela não era espanhola. Porque naquela época os pais faziam os casamentos sem amor, né? Dos filhos, por conta de quê? De riquezas. Por exemplo, o rei tem interesse na riqueza de outro país. Vamos fazer aqui uma comparação. A Espanha, tá? E a Inglaterra. Aí o rei vai e diz, olha, fala com o rei lá da Inglaterra, vamos casar nossos filhos, ainda criança. Aí o rei da Inglaterra, perfeito, também tem interesse na Espanha. Aí vai, eles fazem aquele acordo, quando os filhos crescem, vão se conhecer e já vão casando. É assim. Então, e não existia, né, esse amor do Dom Pedro de Castilha pela esposa Dona Blanca. Mas ele respeitava o acordo feito pelo pai dele e considerava a esposa dele. Mas no momento que ele foi enfeitiçado por Maria de Padilha, que era o nome dela, mas eu vou chamar Maria Padilha, como nós já estamos acostumados. Ele desprezou Dona Blanca. E ela volta ao país de origem. Diz que ao voltar ao país de origem, ela comete o suicídio. Ela enforcou-se, né? E aí, o que é que ele faz? Ele resolve assumir, casar com Maria de Padilha. Ele casa, põe ela como a esposa dele dentro do castelo e diz que ela ainda teve 4 filhos dele, né? Foi uma paixão avassaladora. Só que nisso, o Dom Pedro, ele tinha opositores políticos na época. E ele começou a ser mal visto e sofrer perseguições. E o reinado dele,
afundou, tá? A popularidade dele, os opositores caíram em cima. É hoje, mais ou menos, como a direita e a esquerda, né? Tem os opositores, tem aqueles conflitos políticos. Tudo isso já existia na Idade Média. Foi no ano de 1300, né? E aí ele foi ganhando desprezo e a popularidade, ficou em queda, e no Disque Me Disse, ele caso... Ela também, Maria de Padilha, mal vista, tinham que respeitar lá a força, porque ela era rainha, tinham que engolir porque ela era rainha. Mas a história diz também que ela desencarnou cedo demais. Eles viveram um grande amor, formaram uma família linda. No entanto, o filho mais velho deles, o primogênito de Maria de Padilha com o rei Dom Petit Cartilha, ele ficou tuberculoso. A criança ficou tuberculosa na época. E não tinha tratamento, não tinha cura. Podia ter o dinheiro que tivesse, não tinha cura à tuberculose. E aí ele manda Maria Padilha para uma casa de campo com o filho, porque tinha que isolar da sociedade, né? Tinha que ficar numa casa de campo distante para ninguém se contagiar com a doença. E ela, cuidando do filho, tratando do filho, ela contraiu o vírus da tuberculose também. E Maria de Padilha desencarnou aos 27 anos de idade. Uma menina ainda, né? Mas com grande poder. Feiticeira, conhecida. E hoje reverenciada e respeitada em todo terreiro, em todo barracão de Umbanda e de Quimbanda. A rainha das pombogiras, o Exu mulher. Né? E nós vamos falar da atuação dela desencarnada, tá? Posteriormente. Hoje nós estamos falando da vida dela terrena, a vida dela encarnada aqui na Terra. Quando ela faleceu, ela ganhou o brasão da família Padilha, na Espanha. Hoje em dia, tem lá o túmulo dela em Sevilha, porque o velório, o enterro foi todo com honra de rainha, sabe? Ele deu tudo isso para ela como rainha. Grande era o amor dele por ela, tá? Então, essa é a história de Maria de Padilha. Hoje, nossa Maria Padilha, nosso Exu mulher, que eu trago para vocês, como posteriormente trarei a história de seu Zé Pilintra, né? O Zé dos Anjos e Tranca-Ruas, Rosa Caveira e, consequentemente, eu venho trazendo as histórias para vocês terem conhecimento, porque como muitas religiões demonizam os nossos Exus, nossos pombogiras, nós vamos desmistificando essas histórias que outras religiões inventam para demonizarem a Umbanda. E nós vamos, gente, agora nós sabemos que a intolerância religiosa é crime. Ou nos respeitam ou são processados. Só existe essa forma. Assim como nós respeitamos, todas as religiões também queremos ser respeitados, pois o Brasil é um país laico e nós temos o direito de processar a nossa religião com matrizes afro. Meu beijo, meu carinho, um abraço de Fátima, uma cigana. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, inscreva-se no canal. Deixa teu feedback. Você pode pedir, sugerir. Fátima, eu quero um vídeo da história do Exu tal, da pombogira tal, ou mesmo eu quero saber tal tema, tudo relacionado
a fundamentos religiosos da Umbanda e Quimbanda. Tá bom, meus amores? Meu beijo e meu carinho. E até o próximo vídeo, se assim Oxalá permitir. Axé, meus amores, axé. Muito, muito axé. Muito axé.